Deus, verdade eterna. Deus, nossa força e salvação. Deus, bondade infinita. Enviaste o Verbo como Salvador do mundo. Infundi-nos o Espírito do Filho. Amém. Olá, meus amores! Iniciando então mais uma semana de aulas. Para quem já me viu na aula ao vivo, é só continuação. Para quem ainda não me viu, para quem ainda não viu e vai ver antes da aula ao vivo, é o inverso, né? Mas vamos lá, galera, para nossa aula. Para nossa aula de hoje, a gente só vai usar a apostila, tá? Na verdade, são pouquíssimas coisas lá na apostila, é mais uma conversa que eu quero que vocês prestem atenção. Nós trabalhamos lá na nossa última aula de geografia um pouquinho sobre o que é ciência e tecnologia, e nós vimos que uma coisa depende da outra, que uma delas é o conhecimento acumulado para poder se fazer a tecnologia. Então, a ciência é o que você acumula de conhecimento para você poder fazer tecnologia. E antes disso, ainda a gente estava trabalhando sobre rede urbana, hierarquia, conurbação, e a gente sabe que essas duas coisas que nós trabalhamos anteriormente, elas estão comumente ligadas uma com a outra. Por quê? Todo o avanço do conhecimento científico, da tecnologia, da ciência, está intimamente ligado com o crescimento das cidades. Porque é esse avanço da tecnologia, essa revolução pela qual a nossa tecnologia passa diariamente, que faz com que as nossas cidades cresçam tão rapidamente, certo? Mas e aqui no Brasil, como é que essa tecnologia, como é que essa pesquisa, esse desenvolvimento da ciência e da tecnologia ela é construída? Aqui no nosso país, a tecnologia ela é desenvolvida principalmente nas universidades, sejam elas públicas ou particulares. E as universidades, elas ficam geralmente nas grandes cidades, lá nas metrópoles ou nas médias cidades, tá? Aqui na nossa cidade, nós temos universidades tanto públicas quanto particulares, e todas elas são grandes desenvolvedoras de tecnologia, de ciência e de pesquisa. Esse momento que nós passamos agora em uma busca incessante pela vacina do coronavírus é um momento em que a produção do conhecimento científico ela é muito importante, porque é lá nas universidades que os cientistas, que os pesquisadores estão buscando um antídoto, uma forma de deter esse vírus que nos fez ficar em casa. E é também essa produção de tecnologia que faz com que a gente consiga manter o contato e manter a nossa aula. Olha que legal! Lá na página 18, vocês vão encontrar as principais universidades brasileiras, tá? Que se destacam nessa produção de conhecimento científico. Entre elas estão a USP de São Paulo, a Unesp também de São Paulo, a Universidade de Campinas, que também fica no interior de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFMG, que é a Universidade Federal de Minas, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, ok? São as principais, talvez as que mais se destacam nas pesquisas científicas. Lá na página 18 ainda tem para vocês algumas perguntas relacionadas à nossa cidade. Se na nossa cidade tem instituições de ensino superior, quando a prof fala universidade ou instituições de ensino superior, a gente está falando de faculdade. Sim, na nossa cidade tem. E em caso afirmativo, elas são públicas ou particulares? Aqui tem as duas. Temos diversas em Cascavel. A UniOeste, a Unipam, Unipar, FAG, Univel, tá? E tá perguntando aqui na C, uma universidade pública da nossa cidade. A UniOeste. A UniOeste, ela é pública, não é paga como as outras, tá? Então, respondam aí na apostila de vocês. E aí, a gente falando sobre tecnologia, a gente sabe que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente faz uso de muita tecnologia desde a pré-história. Lembra-se quando trabalhamos lá em História, ainda os nômades e os sedentários,
os nômades que descobriram o fogo, os sedentários que desenvolveram a agricultura, né, desenvolveram técnicas de pecuária, e tudo isso já era tecnologia, galerinha. Não é a tecnologia que nós temos hoje, né? Hoje nós temos inúmeras formas de tecnologia, eu já vou mostrar algumas para vocês. Mas lá na pré-história, para quem não tinha nada para rachar uma lenha e descobre um machado, é uma tecnologia para a época. Então a tecnologia ela vem se desenvolvendo desde lá. E esse desenvolvimento da tecnologia a gente chama de revoluções industriais. E aí vocês vão descobrir, eu trouxe um vídeo aqui bem legal depois para mostrar para vocês, que a tecnologia, essas revoluções industriais elas foram passando por etapas. E essa primeira que a prof disse para vocês lá da pré-história é a 1.0. Mais tarde veio a 2.0, a 3.0 e hoje nós vivenciamos a Revolução Industrial 4.0. E eu vou mostrar todas elas um pouquinho para que vocês compreendam como é que foi se desenvolvendo, como é que a tecnologia foi avançando no nosso dia a dia. E agora aqui alguns dos exemplos de tecnologia que nós usamos antes do vídeo. Nós utilizamos muito da biotecnologia. Quando eu disse para vocês sobre o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus, é a biotecnologia. A bio significa vida e tecnologia significa conhecimento, tá? Técnica de conhecimento. E é a aplicação desse conhecimento lá na área química e na biológica que constrói essas tecnologias para a área da saúde, alimentos, produtos químicos e ambientais. A gente também faz muito uso da nanotecnologia. Nanotecnologia é um ramo onde se usa mini partículas muito pequenininhas, invisíveis a olho nu, e elas estão presentes em eletrônicos, equipamentos cirúrgicos, entre outros. A inteligência artificial, estamos utilizando dela agora, tá? Vocês fazem muito uso da inteligência artificial. O Google é um exemplo de inteligência artificial. E também a robótica, que a gente também está utilizando aqui, porque o computador é uma máquina, o celular é uma máquina, então a gente faz uso delas. Lá na nossa escola, lá na presencial, a gente tem aula de robótica com o Edson. Vocês teriam esse ano algumas aulas, não eram aulas muito elaboradas, mas era apenas para vocês conhecerem. E no 6º ano vocês terão aula de robótica, olha que legal. Vocês vão aprender a programar e até construir robozinhos aí dessa forma, tá? E agora falando da nossa Revolução Industrial, que foram as fases pelas quais a nossa indústria se transformou, que foram as transformações em que elas se deram um salto de um patamar para o outro, tá? Então prestem bastante atenção no vídeo que a prof trouxe aqui agora, que ela vai falar das 3 revoluções e em seguida vai falar sobre a 4ª revolução, que é a qual nós estamos vivendo agora, ok? Esse é o Peter. O Peter mora na Inglaterra, o país que praticamente inventou as indústrias. Não sabe como as indústrias começaram a surgir no globo? Então se prepara que hoje o vídeo é sobre a grande revolução industrial. Estamos em 1760. Todos os produtos são feitos à mão por artesãos. É a época da chamada manufatura e do capitalismo comercial, onde as suas riquezas vêm do que você produz para vender. Mas na Inglaterra, com o acúmulo de riquezas dos comerciantes e os avanços tecnológicos chegando, surge um novo modelo de produção, a maquinofatura. Se iniciava o capitalismo industrial, onde as riquezas viriam das indústrias e da produção em massa que as máquinas proporcionavam. E mesmo tendo começado na Inglaterra, isso não ficou apenas lá não. Logo, as máquinas começaram a se popularizar e a se espalhar pelo mundo inteiro, gerando a abertura de diversas indústrias ao redor do globo. Mesmo assim, as máquinas ainda não trabalhavam completamente sozinhas, necessitando do auxílio de um ser humano para operá-las. Sendo assim, as pessoas começaram a migrar do campo para as grandes cidades para poder trabalhar nas indústrias. Esse processo ficou conhecido como êxodo rural, mas eram tantos trabalhadores chegando que até faltava emprego. Além disso, por não existirem leis trabalhistas naquela época, os funcionários começaram a ter sua mão de obra muito explorada. Alguns chegavam a ter que trabalhar até 18 horas por dia. Com a primeira revolução industrial, tudo começou a mudar. As pessoas começaram a se concentrar mais nos centros urbanos e ao redor das indústrias. As ruas das cidades tiveram que ser alargadas.
houve a construção de diversos túneis e pontes, e o cientificismo da população era forte. Com isso, começaram a surgir diversos outros avanços científicos significativos, e entre 1850 e 1914 se deu a Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial surgiram o telefone, os motores a combustão interna, com combustíveis derivados do petróleo, as redes de transmissão de eletricidade, a lâmpada incandescente, o aço de alta resistência e os elevadores prediais. Dessa forma, com a Segunda Revolução Industrial, surge a indústria automobilística, petrolífera, naval, aeroviária, metalúrgica, química, elétrica e telefônica. Imagine que estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Para vencermos nossos inimigos, nós precisamos ser mais desenvolvidos do que eles. Armas melhores, veículos melhores, trajes melhores, enfim. O que eu estou querendo dizer é, na guerra, as tecnologias surgem mais rapidamente. E a terceira revolução industrial se deu início justamente em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa revolução foi o momento em que finalmente surge a eletrônica, como uma verdadeira modernização da indústria. Agora, as máquinas de uma linha de produção poderiam trabalhar completamente sozinhas, do início ao fim. Isso não é incrível? Bom, isso não pareceu tão incrível assim para os trabalhadores que foram demitidos das indústrias. Mas em tudo existe um lado bom. Também surgiram novos empregos nessa época. A profissão de programador, por exemplo, ou de técnico de informática. Além disso, não fosse pela Segunda Guerra, este computador ou smartphone que você está usando para assistir a este vídeo simplesmente não existiria. O primeiro computador existente foi uma máquina enorme criada por Alan Turing na Segunda Guerra para desvendar um código secreto nazista. Quem diria, né? Além de todas essas invenções iradas, depois de 1950 surgiram 6 novos tipos de indústrias muito importantes. A indústria eletrônica, a petroquímica, a cibernética, a biotecnologia, a aeroespacial e a química fina. Muito louco, né? Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010 devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Rastreabilidade. Possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o descarte. Visão artificial. Tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência na fabricação. Cloud Computing. Utiliza recursos de computação da internet para realizar o armazenamento e o processamento de grandes conjuntos de dados. Cybersecurity. Medidas físicas e lógicas de segurança usadas para proteger a infraestrutura de ameaças. Big Data e Data Analytics. Gera conhecimento e valor a partir de dados de produção e identifica tendências e recomendações para otimizações dos processos. Simulação. Criação de uma fábrica no ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção. Realidade aumentada. Fornece informações adaptadas ao contexto, mescladas ao seu campo de visão. IoT.
Internet of Things, conectividade dos dispositivos no chão de fábrica diretamente na internet. CPS, Cyber Physical System, sistema que combina tecnologias cibernética, mecânica e eletrônica para melhoria do desempenho de fabricação. Manufatura aditiva, recria cópia tridimensional de peças e protótipos, viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais. Robô colaborativo, compartilha de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs. Manutenção preditiva, analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Com isso, a nova indústria trará benefícios como ganho de produtividade, manufatura enxuta, personalização em escala sem precedentes, redução de custos, transparência nos negócios, aumento da segurança, redução de erros, economia de energia, conservação ambiental, fim do desperdício e aumento da qualidade de vida. Bem-vindo à quarta revolução industrial, o futuro da indústria. Bom, galera, então vocês viram o quanto a indústria já se inovou, se revolucionou, o quanto ela trouxe de benefícios para a sociedade, para nós, e o quanto ainda está mudando e tende a mudar, né? A revolucionar o nosso cotidiano. A partir disso, então, agora com todo o conhecimento que vocês têm desta aula, eu quero que vocês vão lá para a página 22 da apostila de vocês. Peguem os adesivos que estão no material de apoio e completem essa linha do tempo aí sobre as revoluções industriais, certo? A indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, ok? E a gente corrige isso na próxima aula. E aí, meus amores, por hoje é só. Que tenhamos uma ótima semana de aulas, né? Hoje só está começando, a semana vai ser mais curtinha, porque é a semana da criança e tem várias coisinhas legais para vocês essa semana. Beijão e até mais!